Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha, só vamos dar prosseguimento aqui com fisiologia, parte de proteínas, nossa primeira aula, estamos aqui ainda, vamos dar continuidade aqui, acabar isso, tá ok? Dando continuidade ao conteúdo, a gente estava falando da membrana plasmática, a permeabilidade da membrana plasmática. A gente tem dois tipos de substâncias que atravessam a membrana plasmática. São elas hidrossolúveis, hidroágua, né? Solúveis que são solúveis, então substâncias solúveis em água. E lipossolúveis, que lipolipídios, vocês estão lembrados, né? E solúveis, que as substâncias elas são solúveis em lipídios, tá ok? Vamos dar continuidade. Permeabilidade da membrana plasmática. A maioria das substâncias bioquímicas elas não passam com facilidade na membrana plasmática. Que são essas substâncias bioquímicas? Substâncias que nós vimos até agora, né? Água, sais minerais, carboidratos, os lipídios vão passar com mais facilidade, né? E a gente tem alternativas aí da mãe natureza aí, né, meu? Para auxiliar isso. A gente vai ter transportes que vão ocorrer para dentro da membrana ou para fora de transportes passivos sem gasto de energias e transportes ativos com gasto de energia, tá ok? E aí a gente vai envolver nesse processo concentração, meio concentrado, menos concentrado. A pressão do meio vai influenciar nessa movimento dessas moléculas. E o potencial elétrico, né, pessoal? A gente vem sempre falando sobre isso, sobre como os elétrons, os impulsos elétricos são importantes, vitais nas nossas atividades, tá ok? Prosseguindo, um exemplo aí de como ocorre isso, né, a membrana plasmática, a gente tem o fluido líquido dos capilares do sistema vascular. Que é isso, Ney? Basicamente, vamos para uma imagem aqui seguinte para clarear a mente de vocês. Essa imagem aqui, esse fluxo do líquido sanguíneo pelos capilares, a gente tem que entender o processo que é para chegar no capilar, tá ok? Vamos pegar uma base lá anterior, o início lá da artéria, né? A artéria, como a gente já viu, sistema vascular, sistema circulatório, é ali composto por artérias e veias. Vamos focar um pouco na artéria agora. A artéria, conforme o percurso dela, ela se transforma em arteríola. É como se ela fosse uma artéria e posteriormente ali ela vai se dividir em outras três, ok? E depois se dividir novamente nos capilares, que é o nosso interesse aqui. E os capilares vão ser tubos, pensa um cano mesmo, extremamente fino, onde vai passar ali o sangue e vai haver uma troca, olha que interessante, uma troca ali de substâncias ali com os tecidos adjacentes ao lado, próximos. E aí a gente tem tanto substâncias que vão vir para dentro, como substâncias que do sangue vão ir para os tecidos. Que é o caso do CO2, por exemplo. O CO2 ele é produzido pela célula, e as excretas também, e elas vão ir através desse sangue, depois vão ser eliminado, linfonodo, etc, etc. O oxigênio, que ele vem através do sangue, né? E ele vai para as células. O plasma, ele é liberado nos tecidos. E olha que coisa interessante, o plasma, a partir do momento que ele é liberado nos tecidos, ele, ele reduz a pressão do sistema vascular durante o seu percurso. É o que esse gráfico aí elucida para a gente, tá ok? Continuação. E é isso, pessoal. Interessante aqui, porque é exatamente uma membrana plasmática, porque não é uma coisa que está aberta. Você pensa, está entrando e saindo, está aberto, negativo, tem uma camada ali, mas essa camada é extremamente fina, de modo ali que ela efetua uma permeabilidade seletiva, vamos dizer assim, que é o que a gente está vendo, né, meu? Vamos seguir. Transporte passivo, vamos seguir aqui. Como ele se dá? De três formas, através da difusão simples, da difusão facilitada, que a gente vai ver que tem uma proteína facilitando o processo aí, e osmose. Vamos seguir.
Esse esqueminha aqui, pessoal, bonitinho aqui para vocês. O transporte passivo ele vai ser sem gasto de energia. E o que é essa energia? ATP, né, pessoal? ATP, adenosina trifosfato. E ele vai acontecer a favor do gradiente. Basicamente isso. Tem um esquema aqui da membrana plasmática aqui, para vocês visualizarem. Seguindo. E quando a gente pensa em difusão simples, a gente pensa logo em soluto. Você vai ver que a osmose vai ser o contrário, a gente vai pensar em solvente. Vou seguir aqui. Essa imagem aqui para elucidar vocês. Tá em inglês aqui, mas tá bem nítido o que é cada coisa. A gente tem um meio hipertônico no centro, onde esse meio tem muito soluto, uma grande quantidade. E a gente tem um meio hipotônico, que tem pouca quantidade. Hipo, pouco, hiper, muito, por isso muito, e isomeria, igual. O objetivo da natureza, pessoal, mãe natureza aqui, é que a gente atinja o equilíbrio, tá ok? Então, é bastante interessante isso aqui. E isso tudo se dá sem gastar energia dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, tá ok? Vamos seguir. A difusão facilitada aqui, ela é um transporte passivo, logicamente também, a gente está aqui no transporte passivo ainda, só que ela vai ter o auxílio de uma proteína para atravessar essa camada. Por quê? Porque ela vai ser facilitada. Porque geralmente vão ser substâncias que o nosso corpo ele vai exigir com uma certa velocidade ali. A gente tem essas substâncias acessíveis de forma rápida. É o caso da glicose. A proteína vai pegar ela e vai transportar ela de modo que ela chegue rápido ao nosso corpo. E como ela é uma substância de rápida absorção, isso é interessante também. Libera energia bastante rápido. Continuando, a gente tem a osmose. E o que é a osmose? A osmose, a gente falou aqui de soluto, a glicose, a gente falou de outras partículas, e aí pode pensar em qualquer outra coisa, a difusão simples ali. Você pensa que a osmose agora pensa em solvente. Soluto mais solvente forma solução, tá ok? E a osmose, ela é totalmente o contrário, porque aqui a gente vai concentrar em explicar transporte de líquido, onde esse líquido, esse líquido ele vai de um meio hipotônico para um meio hipertônico, mais concentrado. Por exemplo claro aqui, a carne. Salgava-se a carne, por quê? Tem um processo de osmose ali, biológico, intermediário ali, junto àquele processo. Que no caso é, quando você salga a carne, a água, que ali é a fonte primária para os micro-organismos se desenvolverem, ela vem para o meio externo, de forma que essa carne retenha pouca água e não se prolifere micro-organismos, ok? É basicamente isso. Transporte ativo. Transporte ativo, você pega tudo que eu expliquei agora e pensa ao contrário, porque agora ele tem gasto de energia e ele é contra o gradiente, ok? Qual que é o exemplo mais claro, Ney? Bomba de sódio e potássio, onde a gente tem o meio intracelular e o meio extracelular. Extracelular na parte superior e meio intracelular na parte inferior. E a gente tem o sódio em maior quantidade no meio extracelular e o potássio, os ânions de potássio, na parte intracelular. E aqui é importante, imprescindível que a célula tenha esse gasto de energia, por quê? Porque senão ela não vai atingir essa concentração maior de potássio e essa concentração superior de sódio no meio extracelular. Por isso que é importante. Por isso que é importante que ocorra esse transporte ativo, para fazer com que aconteça essa diferença entre os meios, na quantidade a proporção de sódio, na proporção de potássio. Por quê? Essa proporção é ideal para que aconteça a respiração celular, para que aconteça a síntese de proteína, né, meu? Importantíssimo aqui, como a gente tem visto. E está relacionado também a impulso nervoso. Impulso nervoso, sistema nervoso, em todo o nosso corpo, né, meu?
importantíssimo também.